Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel, estamos aqui no canal do YouTube aí, o Mob Empreendedor. Então hoje a gente vai continuar falando sobre renda extra, sobre fundos imobiliários, sobre dividendo e sobre como você ter uma renda passiva mensal. Se você não é inscrito, já se inscreva nesse canal, deixa aí qualquer comentário para a gente continuar crescendo essa comunidade forte e falando sobre mentalidade aí do investidor. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre mentalidade do investidor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o HCTR, que é um fundo imobiliário. E é importante a gente falar sobre mentalidade, tá? Então, hoje com a Selic é 14%, quase 14%, entre 13%, a gente vê também um sistema chamado inflação que tenta organizar os juros internos junto com as questões de aumento de preço, né? Então, com isso, como eu comentei, os fundos imobiliários, tanto como ações, existe uma correlação, né? De quanto maior os juros, menor aqui são os investimentos com fundos imobiliários. Se a gente pegar um exemplo, a economia já fica em recessão e as empresas, tanto de fundos imobiliários como as ações de empresas, sofrem com isso. E ao redor também é a mesma coisa. Então a gente tem fundos imobiliários que, quando a Selic está baixa, a gente vê um maior crescimento econômico com relação a fundos imobiliários. Só para relembrar, o fundo imobiliário é um aspecto que a gente pode até se comparar com uma casa, com um apartamento, né? Ou ele aluga para algum inquilino, então isso está muito voltado à economia local e à economia nacional também, principalmente isso, ou quando ele aluga para algum inquilino de logística, por exemplo, algum inquilino de moradia. E se a gente fala de economia de logística, a gente está falando de e-commerce, né? Então é muito importante a gente perceber também a questão da volatilidade, a questão da economia, né? Se a gente for pensar assim, as empresas de varejo hoje estão sofrendo muito. A gente pode ver, acompanhar, tem a Varejo, tem Magalu, tem tantas outras aí sofrendo com a questão da taxa de juro alto. Normalmente a pessoa vai gastar menos porque está sofrendo com os aumentos de preço. A gente vê a questão dos combustíveis e outros aspectos mais relacionados a aumento de preço e pela inflação. Então, com relação a isso, os fundos imobiliários também estão sofrendo. E é importante ressaltar o HCTR11, ele é um fundo de recebíveis, é um fundo que já vem sofrendo aí alguns pontos, é um fundo de high yield, né? O que significa isso? É um fundo que paga excelentes dividendos aí mensais. Então é um fundo que já vem sofrendo já alguns meses com relação a pagamento de dividendo. Então a gente vê que lá atrás a gente teve um questionamento sobre ele, né? Então é um fundo que é importante eu falar isso porque tem relatórios mensais de fundos imobiliários. E a gente vê que ali em março, né, principalmente ali em fevereiro, em março, o fundo sofreu bastante, né? Ele vinha pagando aí 1,50, 1,60, né? Já chegou a pagar R$2 e chegou em fevereiro ali, ele pagou 1,40 de dividendo. Então, com isso foi gerido um sinal de alerta aí para todos os investidores quanto para o mercado. E o fundo falou alguns comentários ali, ele ficou fevereiro e março. Quando chegou em maio, ele pagou 1,75 ali, depois continuou em 76 e agora em julho, né? Principalmente de julho para agosto, a gente vê principalmente em julho, ele vem pagando 1,25 reais, né? Então, isso já é outro sinal de alerta aí, a gente vê que o fundo está sofrendo, né, com relação a ele, porque como é um fundo de recebíveis, ele vai investir em loteamento, ele vai investir em construção de prédio. Então é o que eu comentei lá da economia. Essa economia ela está com necessidade de recuperação, né, principalmente voltado ao aumento de crédito. Se a gente for pensar, falar quem hoje
quer comprar um financiamento, quer comprar um lote, porque com juros a quase 14%, a gente vê a grande dificuldade aí com relação a isso. Os contratos também relacionados a recebíveis são contratos voltados aí a Selic, a IGPM também, tá? Então existe essa correlação, só que o fundo ele vem sofrendo com relação à economia no contexto geral. Então, normalmente, quando a gente tem uma taxa Selic tão alta assim, se a gente for perceber, em 2015 aconteceu a mesma coisa, né, com a taxa de juros aumentando, a Selic, e a gente vê que o setor que mais sofre é a construção civil. Então, esse fundo, ele é um fundo que vem sofrendo com relação a isso. É um detalhe a gente aguardar aí os próximos relatórios e tentar identificar o que houve com o fundo. No último relatório foi de junho, então o fundo vem falando aí cada mês a mês, né, mas não teve nada, ele só botou um aviso ao cotista, né, que vai pagar 1,25 centavos. Então, pessoal, é importante você acompanhar os próximos desdobramentos com relação a esse fundo, e é importante, se você tem ele na sua carteira, um detalhe que a gente fala é sobre diversificação, né? Normalmente a gente tem fundo de logística, que é de tijolo, e fundo de papel, né? Esse é um exemplo de papel. Então você precisa fazer o balanceamento entre fundo de tijolo, que é um exemplo aqui, shopping, prédio, ponto de logística, você tem hospitais, você tem outras oportunidades, ou você também, se for falar um pouquinho de papel de fundo de desenvolvimento, que eu já citei aqui, e o papel que é o HCTREC. Mas é importante, pessoal, você estar diversificado, tá? Normalmente aí a pessoa vai lá e se concentra muito no fundo que está pagando high yield, e quando chega em uma queda dessa, né, o fundo sofreu quase 5% de queda do valor das suas cotações, principalmente voltado aí, porque o mercado ele já logo se precifica, né, muito rápido com relação a isso, porque o fundo vem sofrendo dificuldade, e a gente pega a sofrer dificuldade. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem que gerar dividendo de 95% do seu lucro. Então, se ele reduzir os dividendos, é porque ele não está tendo um lucro, e a gente consegue perceber aí no relatório gerencial dele, tá? Então, em relação a isso, pessoal, a gente encerra nosso vídeo aqui. Se você gostou, já deu um like aí, deu uma curtida, um forte abraço, e a gente vai continuar falando sobre fundos imobiliários. Então, o resumo da ópera desse vídeo é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Forte abraço e até o próximo vídeo.